Bem-vindos, bem-vindos. Dentro da área holística, você já deve ter ouvido que tudo vibra. Tudo no universo vibra. Se tudo vibra, nós temos uma frequência de vibração, né? E nós sabemos que alguma coisa vibrando nos leva ou à geração de um campo elétrico, ou de um campo magnético, ou de um campo eletromagnético. E dentro ainda do material, nós temos o espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético nos mostra a vibração de muitas coisas. A gente percebe que as cores que nós vemos, essa uma vibração, é uma janelinha bem pequena desse espectro. Espectro visível, ao olho nu. Através de instrumentos, nós podemos ampliar esse espectro e nós conseguimos, né, detectar tudo isso. Parte de som também. Som é uma frequênciazinha ali, né? O nosso ouvido consegue captar. O ouvido dos animais, os cães, por exemplo, tem um pouquinho mais de potencial. Legal. E nós temos dentro da ciência equipamentos para lidar com esse espectro todo. Bem amplo. Legal. Fórmulas e tudo mais e blá blá blá. Se você vem para a área holística, você deve saber que os chakras possuem cores. Né? E aí há uma confusão imensa nessas cores dos chakras. Porque nós temos aí as cores segundo a tradição, que você encontra em alguns bons livros, ou né, às vezes não chega a ser um livro, por exemplo, o Sat Chakra Nirupa, ou Sat Kakra Nirupa, que é um pequeno compêndio ali, uma coletânea de informações sobre os chakras, comenta de uma maneira, às vezes, até muito poética sobre os chakras e fala de cores e coisa e tal. E aí nós chegamos numa confusão muito grande. Bom, porque pela linha New Age, né, Nova Era, aquela fase mística ali, esquizotérica, fantástica, terrível, de bastante crescimento também sobre alguns aspectos, trouxe que a cor do chakra são as cores do arco-íris. Que é muito básico, o chakra básico lá, né? O chakra Muladhara começa lá no vermelho, tal, vai subindo, a frequência vai aumentando, né? A frequência do frontal é muito maior, muito mais alta que o chakra básico, então aqui, né, a gente tem ali as 7 cores do arco-íris. Aí você pega instrumentos, aí você pega você mesmo com o instrumento, olha para outra pessoa e cadê o chakra da pessoa? Cadê a cor do chakra da pessoa? Por que não detectamos as cores dos chakras? Por que não vemos diretamente a cor do chakra? Se você diz que é vermelho, que é verde, que é amarelo, que é azul. Por quê? E se detemos equipamentos que pegam tudo praticamente que vibra no universo, por que esses equipamentos não capturam os chakras? E se é um verde, se é um vermelho, ou um tom de vermelho, por que você não enxerga isso? Se fosse o mesmo vermelho do chakra, o mesmo vermelho material, a correspondência teria que estar ali, né? A composição dele seria analisada, a vibração, tudo mais, está ali o vermelho. Por que isso não se vê isso? Por que não se tem equipamentos para detectar isso? E chakras e nadis são assim, ó, grudadinhos no corpo físico, é quase material. É tão denso, é um sutil tão denso, que deveria ser visto, deveria ser observado. Então, como vocês podem observar,
cor de chakras é uma complicação só. Porque se você seguir New Age, não tem nada a ver. Não tem nada a ver as cores do arco-íris com as cores dos chakras. Não segue esse padrão. Se você seguir esse paranormal, ou aquele paranormal que também tem uma tendênciazinha New Age ali, esquizotérica, a coisa complica. E se você for lá para as origens, buscando uma coisa, um conhecimento um pouquinho mais próximo dos yogis e dos rishis, que foram os primeiros que organizaram esse conhecimento, você se confunde. Nossa cabeça precisa de estruturas. Então, vermelho, vai subindo, verde, amarelo, laranja, azul, blá, blá, blá. E aí, não é assim. Não são essas as coisas. Não é nem esse tom. Não é nem essa frequência. Como é que fica a cabeça da gente? Como é que fica a cabeça das pessoas? Ou a gente acredita cegamente, e isso é inútil, isso é um absurdo acreditar cegamente, confiar cegamente nessas coisas, não dá. Mas muitos seguem esse caminho. Ou você questiona, e você questiona, você encontra inconsistência, você encontra conflito, como é que fica? Ou você vai para uma área materialista de que nega tudo isso, olha, nós temos os equipamentos e não detecta nada, não vê nada, não percebe nada, acabou, não é ciência oficial. E você se refugia nessa coisa, ou você fica naquela dúvida, naquele grupo do meio ali, que poxa, eu sei que tem chakras, eu já percebi, eu já vivenciei alguma coisa, já senti, já observei, mas isso não encontra embasamento. E aí a nossa mente ocidental, a nossa mente atual, porque hoje o Ocidente e o Oriente, com essa disseminação na internet por aí tudo, a gente está ficando muito homogêneo, né? Nossa mente fica em apuros, porque as coisas não batem. Eu já tive experiências de saída do corpo, onde eu tive em lugares que as cores eram fantásticas. Que as coisas, além de ter cores, elas brilhavam, elas resplandeciam. Então você olha para uma parede, para essa bela parede azul, mas ela pode até ser brilhosa, uma tinta a mais, né? Mas essa resplandecência, esse pulsar de energia não existe aqui. E lá existe. Então você tem meios de observar toda uma gama de cores e de eventos envolvendo cores que o nosso olho não percebe e que os equipamentos desenvolvidos pela humanidade até hoje, 2022, também não percebem. Nós temos aí alguns equipamentos, né? O Motoyama fez algumas coisas, né? Não é bem ciência ainda, nem aceito pela ciência. O pessoal esotérico, né? Esotérico holístico argumenta isso, traz, né? Fotografias Kirlian, coisa e tal, mas isso ainda não está bem embasado cientificamente. Não é que não funcione, que não seja verdadeiro. Não, mas quando a gente fala de ciência, não dá para pegar pedacinhos aqui e tentar colocar na ciência. A ciência não vai aceitar isso. Não que a ciência humana seja definidora, né? Fora de cogitação, a ciência humana não tem que balizar tudo e nem consegue balizar tudo, não consegue explicar tudo. Mas a ciência humana é o que de melhor nós temos, de mais organizado nós temos, né? Porque senão nós temos esse problema. O pessoal New Age diz que as cores do chakra são o arco-íris. O pessoal, os yogis lá dizem que não, que as cores são outras. E aí, quando é ciência, não, quando é ciência é diferente. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tem que tentar unir os dois mundos aí para tentar avançar, para tentar crescer nessa nossa tão divertida jornada, né? Então, os chakras possuem cores. Essas cores não são cores materiais, são cores similares, com características diferentes dessas nossas cores aqui, tipo essa radiância que eu percebi, essa luminescência, sei lá o termo que eu poderia usar para descrever.
As cores dos chakras variam muito, dependendo do que você faz, dependendo da vida que você leva, dependendo do que você pensa. Observar as cores dos chakras vai muito das crenças. Vai muito das crenças. E vai muito do medo envolvido com as crenças. Observar as cores dos chakras e dos próprios nadis, da nossa própria aura, que é um somatório de tudo isso, desse turbulhão de coisas que nós temos, também vai muito das crenças, das limitações de cada um, dos medos de cada um, de época, de cultura e assim por diante. E com isso nós distorcemos um pouco. Se eu for seguir, eu vou seguir o que esses yogis e o que esses rishis primeiro verificaram. Mas a gente precisa considerar que a humanidade evoluiu, a humanidade cresceu, desenvolvemos mais aspectos. E isso nos enriquece mais de uma forma colorida de viver. A gente precisa observar que a sua cultura, a maneira que você pensa, como você vive, como você está hoje, ou amanhã, ou depois, o que aconteceu com você ontem, ou hoje, psicologicamente, materialmente, emocionalmente, afetam isso tudo. Mas ainda assim, no meio de tanta variável, nós temos algumas cores que permanecem mais tempo. Então, o seu chakra que tem uma determinada cor, ele pode sofrer alterações devido a algum evento. Ele pode modificar e depois ele volta para aquele padrão mais ou menos que você tem. Porque os seres humanos, à medida que vão avançando, que vão envelhecendo, vão enrijecendo. Então, o seu padrão de pensamento vai ficando muito rígido, muito firme, a repetição dos pensamentos, isso tudo vai tornando as suas cores sutis mais firmes, mais paradas, mais estagnadas e sem muita mudança. Mas ainda assim, uma pessoa que olha para isso não vai deixar de carregar os seus filtros, seus condicionamentos, suas crenças, seus medos, suas ideias, né? E a maneira como ele vai interpretar varia muito. Pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim. Eu tive uma experiência onde uma amiga me encontrou e comentou que a minha aura estava toda azulzinha. Eu recebi aquela informação. Legal, né? Aí conversamos mais uma coisa, ela foi embora e não se aprofundou, né? Mas do jeito que ela falou azulzinha, era um azulzinho bonito, um azulzinho tranquilo, equilibrado, harmônico, então foi legal. Se você pesquisar o azul, o que é esse azulzinho? Né? E aí você vai para o que um ser humano produziu de interpretação de cores. Você encontra coisas terríveis e coisas fantásticas. Eu não fiz isso, me satisfiz com a informação e fiquei tranquilo. Até porque eu sei que daqui a pouco a minha aura ia mudar de novo, daqui a pouco ia mudar de novo. E dentro do meu trabalho como terapeuta, em alguns momentos eu consegui perceber auras e cores de chakras. Não é algo que eu faça o tempo todo, que eu faça a qualquer momento, que eu controle. Muito menos que eu controle. E em alguns momentos eu tive uma experiência muito marcante que se repetiu 2 ou 3 vezes, e foi bem intenso, mas que eu evito generalizar. Que foi uma questão de uma aura cinza. Uma aura cinza, opaca, esbranquiçada, sem puxar para o branco, sem puxar para algo mais preto, uma aura cinza. E nesses 3 casos que eu percebi, a pessoa estava muito doente mesmo. Então a gente tem que olhar para isso com muito cuidado. A gente tem que evitar que as nossas crenças, que os nossos condicionamentos, que a nossa cultura atrapalhem. Você vê uma pessoa com uma aura vermelha. É o fogo do inferno. Pronto, acabou. Pode
Isso é uma paixão avassaladora. Se você for observar com mais precisão, com mais refinamento da sua capacidade, com mais isenção, você talvez consiga melhorar isso. É um vermelho de paixão, é um vermelho de vigor, é um vermelho de raiva. E isso é muito difícil. Porque a gente se apega àquela primeira impressão, se contamina com ela e reage a ela e piora a coisa. Então pessoas que têm capacidade de ver e de perceber isso, precisam ser muito cuidadosas. Muito cuidadosas. Porque tirar conclusões é fácil. Mas conclusões corretas, equilibradas, é raro. Principalmente por isso. Eu fiquei curioso quando eu percebi aquela hora cinza. Pesquisei, coisa tal. E acabei esquecendo. Depois eu fiquei sabendo do que aconteceu e como estava acontecendo com aquela pessoa. Aprendi um pouco com isso. Agora eu não posso. Toda vez que eu vejo uma pessoa e por alguma razão eu vejo que ela está com uma hora cinza, eu vou imaginar que é o mesmo problema do outro. Que é uma coisa muito comum na heurística. Eu cito às vezes que eu estou aplicando reiki e vejo uma bola de luz azul no ambiente. Maravilha. A pessoa sai dali feliz e contente. Meu reiki é fantástico, maravilhoso. Estou aplicando reiki. Bola azul de novo. A pessoa sai feliz e contente. Aí eu me condiciono. Meu reiki só funciona, meu reiki só é bom quando tem bola azul. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Preciso observar esses eventos e buscar uma explicação viável, buscar uma organização do meu pensamento, uma observação mais acurada para tentar entender o que é aquilo. Razão, por que aparece, por que não aparece, o que é com esse ou com aquele, porque é nesse momento, não é nesse momento. Se é mais azul mais brilhante, se é azul mais fraquinho, azul bebê, tudo isso. É realmente algo muito complexo. E a gente está apenas arranhando essas percepções todas. E dependendo de como você encara isso, lida com isso, você cresce. Ou então você fica estagnado, você fica preso, você fica cada vez mais condicionado, cada vez mais limitado. E a nossa mente é fantástica, né? Ela achou uma explicação, é tudo aquilo ali, acabou. Ela não quer mais ter trabalho de pensar, de ponderar, de questionar, não. É isso, acabou. E aí segue a vida toda por caminho errado. Os chakras possuem cores, são levemente variáveis. À medida que a gente envelhece, elas ficam mais firmes e estacionárias dentro de um padrão. E eu procuro sempre buscar essas informações que estão em alguns bons livros. Visões diferentes, perspectivas diferentes, existem, estão disponíveis. A gente não se fecha para elas, mas a gente não troca também de uma para outra com muita facilidade. Mas a pessoa escreveu um livro. Ótimo, muito bom, está ali. Livro, provando pelo momento. Eu já fiz vídeos aqui que depois eu tive que me retratar, porque a minha ideia mudou. Eu já escrevi apostilas de reiki que eu abandonei e refiz, porque a minha ideia mudou. Então, só porque escreve um livro não significa. Teses científicas são abandonadas. Ideias basilares que regiam a nossa realidade vão ruindo. Então, a gente tem que ter essa adaptação. Mas tem que ser uma adaptação cuidadosa, coerente. Não dá para trocar só por trocar, não dá para ficar pulando de onda toda hora porque acha que a nova onda do imperador é que conta. Não. Tem um filme que fala isso, um desenho animado, tem, nova onda do imperador. Então não. Preciso cuidado. Ao mesmo tempo, finalizando, preocupar-se, direcionar-se, querer desenvolver, querer ver auras e cores e coisas mais, para quê? O que isso
contribui para a sua vida. Muito importante. Muito importante. Se é um desejo, aquela coisa que vai e volta, que agora bate, depois você esquece, e se você gosta de satisfazer desejos, tudo bem. Se é algo útil, mais firme, mais perene, você vai ser um terapeuta, você vai trabalhar com isso e você vai ajudar as pessoas nesse sentido. Ótimo. Como que eu desenvolvo isso? De perceber cores, de ver cores e tudo mais. De ver a aura, de ver chakras e identificar e tudo mais. Tem muitas formas. A maioria delas mirabolantes. Mirabolantes. Mais um telemarketing. Mirabolantes. E aí eu não sei dizer para você. Você vai ter que conhecer as técnicas, pesquisar, ler sobre elas e ver o que tem de útil e o que não tem de útil. Tem coisas aí que são totalmente inúteis. Tem viagens aí que são terríveis. Eu não tenho, não uso, não indico, não faço o menor esforço para desenvolver isso. Não tenho a menor vontade de ver e perceber isso. Se acontece, ótimo, eu interpreto de acordo. Né? Se eu estou fazendo um atendimento e eu percebo alguma coisa, eu faço anotação mental, depois que termino o atendimento eu vou ponderar, eu vou trocar uma ideia com a pessoa para quem eu estou enviando o reiki, eu estou aplicando o reiki, eu estou fazendo uma iniciação. Legal. Mas eu aceito o que vem. Eu abandonei essa ideia anterior, essa minha postura anterior de querer fazer, de querer dominar, de ver e não vejo a menor utilidade. Às vezes é uma indiscrição terrível você perceber certas coisas das pessoas. Às vezes é uma decepção imensa, porque rompe as suas ilusões. Você imagina que aquela pessoa é tchan, 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 tchan. E aí você olha a aura dela e você desespera. É mais ou menos como aqueles filmes onde as bruxas são retratadas belas, bonitas, sedutoras, né? E aí, quando acontece alguma coisa, fica lá uma idosazinha encarquilhada, cheia de raiva, babando com os dedos pretos. Mais ou menos uma coisa assim. Legal, pessoal! Ponderações sobre as cores dos chakras, né? Será que sobrou alguma coisa de útil? Espero que sim. São ponderações minhas, observações, questionamentos. Espero que tenha sobrado algo de útil nisso tudo. Gratidão.